Eu falei para vocês em 2022 que o Arthur Lira ele seria morto politicamente e quem iria matá-lo seria o Renan Calheiros. Demorou um pouquinho, mas aconteceu. Porque não é que Arthur Lira derreteu em Alagoas, Arthur Lira apodreceu em Alagoas depois que ele perdeu a presidência da Câmara e o orçamento secreto. Lira viu aliados migrarem para outros partidos, viu os calheiros avançarem em Alagoas e há uma proliferação de candidatos ao Senado, inclusive com traições para o Arthur Lira, forçando ser novamente deputado federal. Foi impressionante a deterioração política de Lira. Eu sempre falei para vocês, Lira não tem base forte no Congresso, porque Lira comandou pelo medo, pela imposição, e quem adota esse tipo de postura para comandar e governar não termina bem. O tempo de Arthur Lira acabou. Lira está no ostracismo. Ou melhor, ainda não está. Talvez ele vire ministro de Lula. Só que Lira uma vez disse o seguinte: ninguém entra num governo que sabe que vai naufragar. Só que agora a barca furada é ele, Arthur Lira. Rei morto e rei posto. E Lula só colocará Lira no ministério se Renan Calheiros autorizar. Lula tem Lira nessa mão e essa outra mão é Renan. E eles vão esmagar o alagoano. Qual que você acha que será o futuro de Arthur Lira? Coloque nos comentários se você acha que ele vai ser novamente deputado ou conseguirá ser senador. Na minha opinião, não há a mínima chance de Lira ser senador. Lula vai colocá-lo como ministro? Você imaginava que Lira iria deteriorar tão rápido? O que você acha de Arthur Lira? Na minha opinião, infelizmente, um amador. Gostou que o Lira está apodrecido? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Eu avisei vocês há muito tempo. Lembra quando o pessoal falava que Lira é todo poderoso, que o Lira é isso, que o Lira é aquilo? E eu até concordo que ele foi o presidente da Câmara mais poderoso da história. Mas eu sempre falei que esses hiperpoderes de Arthur Lira era um grande pastel de vento. Porque o Lira, ele viu a sua deterioração política em Alagoas de um modo muito acelerado. Muito acelerado. Ele viu candidatos ao Senado proliferarem, ele viu também, porque ele quer ser senador, aliados debandarem do partido dele, e sem o orçamento secreto, ele não tem mais poder em Alagoas, ele é só um deputado. E os seus adversários possuem, olha só a situação, possuem o Senado, Ministério, apoio do governo, talvez até a Prefeitura de Maceió. Porque o JHC, prefeito de Maceió, ex-aliado de Lira, já o apunhalou pelas costas lá na campanha municipal em 2024. Sem as RP9, Lira não é absolutamente nada. A esperança dele agora é fazer uma federação do PP com a União Brasil, da qual ele possivelmente vai ser o presidente, como está sendo articulado, mas isso será suficiente para que ele consiga o real objetivo dele, que é ser senador por Alagoas? Na minha opinião, não. A última esperança de Arthur Lira é com a reforma ministerial. Segundo Lauro Jardim do O Globo, Arthur Lira, Hugo Mota e outras figuras importantes do PP, do União Brasil e da República viajam com Lula para o Japão. E o nome do Arthur Lira voltou a ser especulado como sendo ministro. Lula pode fazer esse convite a ele. Mas, não se engane. Lira falou o seguinte uma vez, que políticos só embarcam num governo se esse governo não vai naufragar. Se os políticos percebem que o governo vai naufragar, ninguém embarca. Só que a barca furada hoje é o próprio Arthur Lira. Se Lula colocar Lira como ministro, não vai ser pela força de Lira. Não caiam nessa, porque todo mundo quer falar que o governo Lula é muito fraco. Mas Lira só vai ser ministro caso Renan Calheiros aprove. Caso Renan Calheiros aprove. Se Renan Calheiros, que é aliado de Lula, e tem o filho como ministro, que é um dos bons ministros do Lula, que é o Renan Filho como ministro dos transportes, se o Renan não apoiar, Lira não será ministro. Pelo seguinte, teve uma inauguração recente lá em Alagoas, e aí você tem que olhar a política de Alagoas para entender Arthur Lira. Os caras querem falar de Lira sem olharem para a política de Alagoas, e não dá. Não dá. Houve uma inauguração recente que 4 pessoas importantes estavam lá. Renan Calheiros, Renan Filho, que é o filho do Renan Calheiros, Eudócia Caldas, que é senadora, assumindo a vaga do Rodrigo Cunha, que deixou o Senado para disputar a prefeitura de Maceió, sendo vice do JHC.
Eudócia Caldas é mãe do João Henrique Caldas, prefeito de Maceió, que estava também presente nesse evento. Então você tinha 4 pessoas importantes. Especula-se, e aí eu especulo, que há um acordo do Renan com o JHC, com o Renan Filho e com a Eudócia Caldas para Renan e Eudócia Caldas disputarem e vencerem o Senado em 2026. Com o Renan Filho disputando de novo o governo do estado, o JHC finalizando o seu mandato como prefeito e depois sendo secretário. Essa é uma possibilidade. Onde está Lira nessa equação? Não existe. E para piorar, aconteceu o seguinte. Existe um político muito forte em Alagoas, que é o Davi Davino. Davi Davino, ele foi vereador, foi deputado estadual, vem de uma família política, o pai dele é também chamado de Davi Davino, ele é Davi Davino filho. O pai era Davi Davino. Foi também político de Alagoas. O Davi Davino tentou disputar, Davi Davino filho, tá? Quando eu falar Davi Davino, eu tô falando Davi Davino filho. O Davi tentou disputar o Senado em 2022 e perdeu pro Renan Filho. Ele é filiado ao PP do Arthur Lira, pelo menos era. Por quê? Porque o JHC, prefeito de Maceió, que já havia articulado contra o Arthur Lira em 2024, porque o vice do JHC seria indicado pelo Lira. O JHC o escanteou. O JHC articulou com o Davi Davino para que ele saísse do PP e migrasse para o Republicanos. E isso aconteceu na surdina, sem que o Arthur Lira soubesse. Mas a humilhação não termina por aí. Claro que se o Arthur Lira soubesse que o Davi iria mudar de partido, ele iria barrar. Mas aí, olha a situação. O Davi Davino possivelmente vai tentar disputar o Senado. O Arthur Lira falou assim, eu quero que ele, Davi Davino, dê uma declaração pública que vai votar em mim em 2026 pro Senado. Sabe o que o Davi Davino falou? Falou o seguinte, olha, eu declaro voto nele se ele declarar voto em mim. Cadê o orçamento secreto agora? Não tem, se não tem orçamento secreto, não tem poderes mais. Só que não para por aí. Quando eu falei pra vocês que o Renan Calheiros ia matar o Arthur Lira, eu não brinquei. Você tem 3 grandes cidades em Alagoas. Maceió, Arapiraca e Rio Largo. Maceió, comandada pelo JHC. Ok. Aliado de Lira, peronomútil. O traiu. 2 vezes já. Arapiraca é o Luciano Barbosa. Era visto o Renan Filho. Traiu os Calheiros, agora já tá com eles, aparentemente. E Rio Largo, você tinha o GG. GG é do PP, o partido do Lira e aliado do Lira. Só que ele teve 2 mandatos e ele fez o sobrinho dele, o CG, Carlos Gonçalves. O Carlos Gonçalves é do PP. Pelo menos era, porque o Renan Calheiros foi lá, articulou e trouxe o CG para o MDB, abandonando o Arthur Lira. E existe um outro político poderoso em Alagoas, que é deputado federal, que é o Alfredo Gaspar, do União Brasil. Alfredo Gaspar falou o seguinte, se o Arthur Lira, ou melhor, se houver a federação do PP com a União Brasil, eu quero mudar de partido, enfraquecendo ainda mais o Lira. Aí pode ser que o Lira tenha ali o Marcelo Vitor e tal, mas o Marcelo Vitor é um político muito fluido, que é um deputado estadual poderosíssimo de Alagoas. Resumindo, Lira se ferrou. Lira se ferrou. Porque ele nunca teve base. Nunca teve base parlamentar. Não adianta você governar pela imposição, pelo medo. E Lira fez isso sempre. Agora ele tem lá o seu sucessor, Hugo Mota. Mas perceba que a política já percebeu que Lira não tem poderes. Porque não importa o que acontece em Brasília para o Arthur Lira, o que importa é o que acontece em Alagoas, porque ele quer ser senador. E em Alagoas já foi percebido que Lira não tem mais os seus plenos poderes. Lira apodreceu. E isso durou quanto tempo? 5 meses? Nem isso. Não vou dizer que Lira é carta fora do baralho, ele vai continuar mexendo os pauzinhos ali. Mas no jogo político em Alagoas, Lira não está mais nas primeiras fileiras. Ele foi descartado. Ele foi descartado. Muito da cobertura política o colocou numa posição de enorme destaque. Até mais poderoso que Lula. Quantas vezes nós falamos aqui no canal? Não há possibilidade de Lira ser mais poderoso que Lula. E ele hoje não apita nada. Como apitava antes. Apita um pouquinho, mas a gente viu que